irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 4, do verso 46 até o 54. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 46 ao 54, onde lemos assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Nós pedimos a Ti, Senhor, que possas valer-se do Teu instrumento e da Tua palavra nesta hora para ensinar-nos as verdades, a vontade do Senhor, os propósitos que o Senhor tem para conosco. Teu Espírito Santo tenha o controle de tudo que tem lugar nesta hora, provendo-nos, ó Deus, a assistência necessária. A Ti louvamos e agradecemos pelo privilégio de podermos não só ler a Tua palavra, mas estudá-la, meditá-la e vivê-la. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Expressão da palavra de Deus para nós nesta manhã, nesta passagem muito cara, vem ao encontro do nosso coração na necessidade que muitas vezes nós temos de deliberar, de decidir, de tomar providências, porque é aquela hora ou não mais. No versículo 47, nós lemos que aquele pai desceu para encontrar-se com o Senhor Jesus, porque o seu filho estava à morte. Às vezes é dos preços que a gente diz que estão pela hora da morte, né? Como quem diz, não tem jeito de estar pior. Mas essa expressão, estar à morte, é a hora da morte, pela hora da morte, sempre nos aponta um momento decisivo. Não dá para esperar, não dá para passar para depois, é nesta mesma hora. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho dos 7 sinais. O apóstolo João elenca 7 momentos incríveis de Jesus. O primeiro deles foi quando ele transformou a água em vinho no casamento em Caná da Galileia. O derradeiro destes 7 registros foi a ressurreição de Lázaro. E no meio de tudo isso, João anotou também outros momentos em que Jesus operou prodígios, milagres, sinais tremendos, e que levou as pessoas a confiarem, a crerem que ele era o Filho de Deus. Lá no finalzinho do Evangelho, João registra que Jesus fez coisa demais, centenas, milhares de prodígios, mas estes 7, João registrou para que nós pudéssemos ter a perspectiva de que ele é o Filho de Deus, o Verbo eterno encarnado. E crendo desta forma, nós tivéssemos a vida eterna. Este é o chamado segundo sinal. No finalzinho do texto lido, nós vemos ali a indicação de que foi este o segundo sinal
que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. E, notadamente, no mesmo lugar onde ele havia feito o primeiro, que era Caná. Caná era uma pequena cidade, uma aldeia, um lugar que não teria maior prestígio em toda aquela região, quanto mais na nação. Pois é, um lugar assim tão esquecido, foi palco de dois grandes sinais. Entre o primeiro e o segundo, Jesus havia descido até a província da Judéia, fora a Jerusalém, e no seu retorno, este pai de família, este homem que era um militar de alta patente, sabendo que Jesus estava de volta, ele vai buscar a Jesus, ele vai procurar a Jesus para ajudar na cura do seu filho, porque era a hora da morte. Seu filho estava à morte, e se não fosse naquele momento, certamente ele sucumbiria. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos em circunstâncias semelhantes? Eventualmente não se trata da possibilidade de alguém vir a sucumbir, de alguém perder a vida, mas nós estamos num momento decisivo, nós estamos numa encruzilhada da vida, nós precisamos tomar uma providência, e se não for naquela hora, a oportunidade vai passar. Mas nesta passagem, nós percebemos que mesmo quando a gente está na hora da morte, ainda há oportunidade para algumas coisas. Ainda há tempo oportuno para sermos alvo da graça, da misericórdia, da bondade, dos caminhos do Senhor na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero anotar para nosso ensino nesta manhã é que mesmo na hora da morte ainda há oportunidade para buscar a Deus, para buscar a Deus. Note bem no versículo 47 ainda, que aquele pai, tendo o seu filho muito enfermo, estado terminal, o texto diz que ele foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus, lhe rogando que descesse para curar a seu filho. Foi ter com Jesus. Sublinhe essa expressão. Quantas vezes você, em momentos decisivos, tem ido buscar a Jesus, tem procurado o Senhor, tem se colocado aos seus pés, tem compreendido que é o Senhor que tem a solução, que é Ele quem tem o remédio, que é Ele que tem a diretriz correta, que Ele vai orientar os seus passos, e você sabe que pode buscá-lo e de fato encontrá-lo. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, faz uma conclamação geral, uma convocação, dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E isso nos coloca diante de uma realidade doutrinária muito preciosa. É o que nós chamamos o tempo da graça. O tempo da graça é esse período alargado, assim podemos dizer, em que o nosso Deus pode ser buscado e achado, porque vai chegar um momento em que o tempo da graça terá se encerrado. Então não adianta mais buscar o Senhor. Então não adianta mais a gente sair correndo, porque a oportunidade já se encerrou. No entanto, nós estamos vivendo no tempo da graça. E aquele pai de família, mesmo não conhecendo este aspecto doutrinário em detalhe, ele usufruiu do tempo da graça, foi ter com Jesus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai a Deus em oração, em súplica, em clamor. Buscai a Deus na companhia da família da fé. Buscai a Deus no estudo da sua palavra, no conhecimento das sagradas escrituras. Buscai ao Senhor, que é rico em misericórdia, assaz benigno, tem o seu coração aberto para acolher as nossas súplicas. Um Deus maravilhoso, um Deus que nos assiste na hora mais decisiva, no momento mais crucial, sabemos que podemos contar com eles. A história da fé
nos apresenta os homens e mulheres de Deus que souberam aproveitar-se desta oportunidade. Buscaram ao Senhor, que lhes deu o caminho certo, que lhes mostrou a senda da verdade. Patriarcas, profetas, apóstolos, evangelistas, homens e mulheres que se renderam aos pés do Senhor, buscando de todo o coração. Então, mesmo que seja a hora da morte, doença física, crise familiar, questões de ordem material, crise econômica, relacionamentos que estão bastante conturbados, é o momento crucial da sua vida, ainda há oportunidade para buscar a Deus. E eu quero estar com você nesta manhã, para que você considere isso na sua história de vida. Exatamente nesse momento, foi muito bem colocado ao início do culto pelo presbítero Elmo, o que te trouxe aqui, né? Para além do fato de você ter vindo de carro próprio, ou a pé, ou de carona, quais são as motivações que trouxeram você à casa do Senhor? Quem sabe lutas, situações que precisam ser definidas, dores, pesares. Ainda há oportunidade para buscar ao Senhor. Ainda é possível achá-lo, ainda podemos encontrá-lo. Mas eu quero aduzir uma segunda lição importante nesse texto, diante de um cenário tão difícil, porque na hora da morte não apenas temos oportunidade para buscar a Deus, mas temos mais que isso, oportunidade de crer em Deus. Buscar a Deus já é um passo de fé, mas esse passo de fé precisa se consubstanciar. Não pode ser uma loteria da vida, não pode ser alguma coisa que a gente faz, mas não está bem certificado. E aí faço coro também com o spoiler que já foi dado aqui da aula da semana que vem. A fé precisa ser consolidada, a fé precisa ser respaldada. Esta fé que nós cantamos, que por intermédio da qual nós oramos, esta fé também que nos conduz no aprendizado da palavra de Deus, ela vai se estabelecendo, ela vai se consolidando. E é isto que tem lugar nesse texto, porque o coração daquele pai, reconhecido da sua necessidade extrema, o levou a buscar a Deus, na pessoa de seu filho Jesus. Foi até ele, apresentou o seu problema. E aí a gente fica um pouco chocado com a resposta, a primeira reação de Jesus a esta busca, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É quase que uma bronca, né? É quase que uma chamada de atenção, um puxão de orelhas. Talvez até tendo em memória o seguinte: há algumas semanas, certamente não foram meses a fio, Jesus havia protagonizado o sinal da transformação da água em vinho. Só para ter na nossa mente, né? Era uma festa de casamento, os convidados estavam ali para uma festa de dias e dias, porque hoje a gente faz diferente, né? Você prepara um casamento assim, meses a fio, e a festa acontece numa noitada, né? Ali era o contrário, você tinha assim os preparativos, mas a festa durava dias. As pessoas vinham de muitos lugares e não tinham muitos protocolos, a não ser que não faltasse comida e bebida, e o vinho acabou. A provisão não foi suficiente. E aí quando chegam até Jesus para dar essa notícia, ele apenas dá uma orientação: encham aqueles vasilhames, que geralmente comportavam cerca de 100 litros cada um, eram 6, eram usados para as purificações de água, e depois deem para o serviçal que faz a prova para ver que qualidade é aquela água. E quando o serviçal provou, era um vinho o mais delicioso possível. Isso aí esparramou-se por toda aquela região, que o profeta estava ali, que o Filho de Deus se fazia manifesto e provou isso com a transformação da água em vinho. Então veja, Jesus agora retorna. Este é o segundo sinal que tem lugar.
Mas aquele pai diz assim: se ele transformou a água em vinho, o que é ele curar o meu filho com uma palavra, com um toque? Mas o que motivava o coração deste homem? O fato de Jesus ter esse poder excepcional, essa capacidade enorme de transformar água em vinho. Por isso Jesus diz: se você não vir sinais e prodígios, você não vai crer, você vai ficar na sua incredulidade. Mas aquele pai diz: não é bem assim, Senhor. Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele não entrou numa discussão com Jesus. Ele não quis dizer: então prove que você é o Filho de Deus e cure. Não, eu suplico humildemente. Tu és o Deus Altíssimo, eu sou um miserável pecador. Nós precisamos trabalhar bem as nossas orações, meus irmãos. Causa-nos espécie em alguns segmentos religiosos em que a oração tem se transformado num objeto de ordenamento a Deus, em que o que ora manda a Deus fazer as coisas, quando a oração deveria ser a oportunidade da gente saber o que Deus está mandando a gente fazer. Qual é a tua vontade, Senhor? Aliás, há pouco oramos, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Estas duas expressões estão interligadas, porque o reino é o senhorio de Cristo. Se há um senhorio de Cristo, é porque há alguém que manda, ele é Senhor. Então faça-se a tua vontade. Na oração é assim, a gente se submete à vontade de Deus. Então esse homem, este pai de família, este cidadão que está percebendo que a hora da morte, ele tem a oportunidade de buscar a Deus, mas ele tem a oportunidade de crer em Deus. E assim ele diz. Então Jesus declara: vai, teu filho vive. Esta cena ela se repete algumas vezes, em que Jesus não vai até o lugar em que está o enfermo, apenas dá uma palavra. Em outras situações Jesus até vai. Foi o caso de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha também estava doente. Ele disse: o senhor tem que ir comigo, e Jesus o acompanhou. Aqui Jesus não acompanha, simplesmente ele disse: vai, teu filho vive. E é importante a gente entender, a súplica daquele homem é: Senhor, toma uma providência. A resposta de Jesus: vai. E ele foi, ele obedeceu, percebe? Seja feita a tua vontade, Senhor. Então eu vou. Mas o versículo 50 termina dizendo: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu. Aquele homem creu. Ele não simplesmente deu um passo comum, trocou os passos até chegar à sua residência. Ele deu um passo de fé. E é isso que Deus está requerendo de nós. Que nós não andemos mais apenas por vista, por conclusões arrazoadas, por percepções consolidadas em nós, mas sejamos realmente crentes, dispostos a dar passos de fé. Como comunidade cristã, a gente tem provado muito isso. Quando tomamos deliberações, decisões acerca do nosso ministério, dos nossos projetos, dos nossos programas, que dependem de participação, de envolvimento, de compromisso de todas as ordens, inclusive econômico-financeira. E quando o conselho da igreja toma essas decisões, a gente diz assim: vai ter que ser na fé, porque não é pelo que a gente está vendo, não. Não é por recursos que a gente já dispõe, mas são passos de fé. E assim como acontece com o corpo de Cristo como um todo, acontece com cada um dos seus membros. Nós somos instados a dar passos de fé. E a minha oração pela sua vida neste ano, que ainda vai dando os seus primeiros passos, é que você seja crente de verdade, disposto a dar passos de fé, porque ouve a palavra do Senhor e vai na direção que Ele está te dando. Às vezes sem ter clareza completa, entendimento pleno das coisas, mas se o Senhor Jesus mandou fazer, a gente faz. Creu na palavra de Jesus e partiu. E é notável que, na medida em que ele foi, veio uma comitiva ao seu encontro, e para dizer que o menino tinha sido curado mesmo. E aí ele disse assim: eu quero saber uma coisa, que horas que vocês podem dizer que ele foi efetivamente curado? Diferente da gente, que usa os relógios de pulso, hoje os
digitalizados, era mais assim pelo movimento do sol, né, que dava para saber que horas era, né? Mas a resposta foi precisa. Foi a hora sétima. A hora sétima não é 7 horas da manhã, nem 7 horas da noite. A hora sétima era a hora sétima do dia, que começava às 6 da manhã. Portanto, eram às 13 horas. E aí, notável que o versículo 53 diga assim para nós: com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. Porque o nosso Deus age com precisão. Às vezes é difícil a gente perceber isso. Somos realmente muito cartesianos, queremos as coisas dentro do quadradinho, e Deus tem uma precisão que lhe é peculiar. Mas o fato é que Deus nunca está nem atrasado nem adiantado, Ele está no horário. A gente é que precisa ajustar o relógio da vida na fé no Senhor, colocando fé com o Senhor, dando passos de fé. Creu na palavra e partiu. Então, na hora da morte, não é só oportunidade para buscar a Deus, é oportunidade para crer em Deus. Mas em último lugar, eu quero afirmar à luz dessa passagem, que na hora da morte, na decisão, momento crucial, também há oportunidade de repartir a fé em Deus. Buscar a Deus, crer em Deus, mas repartir a fé em Deus. Porque o texto termina dizendo assim, que creu ele e toda a sua casa. O ele aqui era o pai de família. Era aquele militar que foi procurar Jesus para curar o seu filho. Buscou o Senhor, creu no Senhor e, como prova disso, fez a vontade do Senhor. Mas ele não apenas reteve consigo esta experiência. A fé não foi apenas para usufruto pessoal. Foi também uma oportunidade de partilhar com a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. E precisamos entender aqui o aspecto familiar comum naquele tempo, em que não era apenas a família nuclear que a gente está acostumado, pai, mãe, os filhos, né? Tinham os agregados, tinham empregados também dentro da casa. Era muita gente envolvida nisso. Houve um esforço missionário a partir deste episódio. Foi a bênção de poder buscar, crer, mas compartilhar o Evangelho. Falar das maravilhas do Senhor, das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, já ampliando o círculo daqueles que viriam a crer no Senhor. E o Evangelho tem este efeito multiplicador, né? A gente está aqui hoje, ou pelo mero costumeirismo, ou por uma eventualidade, acima de tudo, pelo desejo de cultuar, louvar, bendizer o nome do Senhor, receber a orientação da sua palavra, mas o culto não termina aqui. O culto não se encerra com a bênção pastoral. O culto prossegue na vida, em que a gente sai daqui levando a palavra de Deus conosco. A certeza de um Deus que nos ama, a convicção profunda no nosso coração de que por causa deste amor levou Jesus à cruz para morrer pelos nossos pecados, e essa certeza gratificada do perdão, da purificação, da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Uma bênção que precisa ser contada em alto e bom som a todos. E as oportunidades não faltam para a gente partilhar o Evangelho, para a gente compartilhar a palavra, para a gente dividir o que recebeu, e essa divisão ela se multiplica. Essa matemática espiritual é tremenda. O que a gente divide só aumenta, só cresce, só se expande cada vez mais. Creu ele e toda a sua casa. A nossa oração nesta manhã é que, seja qual for o momento decisivo, a hora da morte que a gente esteja vivendo, nós não percamos essas benditas oportunidades, primeiro de tudo, de buscar a Deus, mas num passo de fé, crer verdadeiramente na sua palavra, na sua vontade, andar nos caminhos do Senhor, e também
compartilhar este santo e bendito evangelho para a honra e para a glória do Senhor. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde. Quero convidar a igreja para que, caminhando para o final do nosso culto, nós possamos cantar o hino indicado 299, Renovação, pedindo que o Senhor nos vivifique dia a dia. Coloquemo-nos em pé, irmãos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, a oportunidade de cultuar-te, bendizer-te, reunidos que estamos em Tua casa e recebermos a instrução da Tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante, que discerne os nossos pensamentos, que nos conduz diante da Tua face. Abençoa o Teu povo aqui congregado, seja uma semana, ó Deus, muito abençoada, uma semana rica da Tua graça, da Tua bondade, seja uma oportunidade, ó Deus, para conhecermos mais e mais ao Senhor. E especialmente não perder a oportunidade de estar buscando a Ti, louvando, bendizendo Teu nome, crescendo na fé, em passos muito decididos na Tua companhia e também, ó Deus, partilhando este santo evangelho. Despede-nos desse tempo de adoração para as demais atividades da Tua igreja nesse dia, guarda-nos no Teu amor, oramos-Te assim agradecidos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, convosco permaneçam agora e para sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Vamos tomar os nossos lugares, agradecemos a presença de todos nessa manhã conosco. Queremos conhecer se nos visita alguém pela primeira vez, se é a primeira vez que você está aqui, por gentileza, coloque-se em pé que nós queremos presenteá-lo. Tem um irmão ali atrás, aqui atrás tem mais gente, aqui também uma família toda, me parece. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, obrigado pela sua companhia. Se você está só de passagem, se está ficando, está chegando em Curitiba, você é muito bem-vindo. Neste caderninho tem uma fichinha aí que está na tela, você pode preencher, deixar com os nossos diáconos à saída, que nós queremos atender a sua real necessidade. Nossa escola dominical, nesse período, está em regime de classe conjunta. Hoje a aula está a cargo do presbítero Carlos Alberto Aquino Pinheiro Júnior, que já está aí a posto para começar. Em 5 minutos a aula começa aqui. Temos também um classe para os infantes. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos.
Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E Jesus edifica a sua igreja espiritualmente, levando-a a adorar a Deus em espírito e em verdade, levando a igreja a estudar a palavra de Deus com afinco, levando a igreja a buscar a Deus em oração com todo o fervor, levando a igreja a assistir aos menos favorecidos, fazendo a igreja ir a todas as nações com a mensagem do Evangelho. Mas Jesus também edifica a igreja, concedendo a ela edifícios que possam bem acolher os filhos de Deus. E ao longo dos muitos anos da nossa igreja, cada um dos seus membros tem contribuído decisivamente para a construção, a melhoria, a reforma dos seus ambientes. Vem aí um grande mutirão de obras da nossa igreja. Nós vamos ter novas salas, nova recepção, novos acessos e um novo espaço de adoração. E eu quero convocar você a participar da campanha financeira que nós vamos começar. Você pode procurar a nossa equipe de campanha para se instruir melhor de que maneira você vai participar da nossa campanha. Um novo espaço, o seu lugar de adoração. Um verdadeiro mutirão de obras vai acontecer aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Curitiba. Seus edifícios serão revitalizados para dar mais conforto, embelezamento e organização e praticidade à nossa comunidade. Algumas obras já estão até em andamento. Teremos novas salas de aula, nova recepção e novos acessos. A principal transformação vai acontecer aqui no nosso espaço de adoração, com a ampliação do palco, melhor iluminação, acústica e equipamentos modernos para oferecer uma melhor transmissão dos cultos. Você pode fazer parte desse mutirão, participando da nossa campanha. O alvo é arrecadar R$1.800.000. Veja como é simples você participar. A campanha terá 3 fases no valor de R$600.000 cada uma. Para esta primeira etapa de R$600.000, você pode participar doando uma ou mais cotas de R$600. O valor que você escolher poderá ser pago em até 10 vezes no cartão de crédito, mas a sua contribuição de outra forma também é bem-vinda. É muito importante você definir o dia e a forma de pagamento e agendar assim no seu planejamento financeiro. Se você não puder doar uma cota, faça a sua contribuição mesmo assim, na quantia que desejar, dentro das suas possibilidades. Acesse agora o QR Code pelo seu celular e preencha a ficha de adesão à campanha, registrando o seu compromisso financeiro, ou acesse o link. Procure um dos membros que estão na comissão da campanha e faça sua doação. Um novo espaço, o seu lugar de adoração. Faça parte dessa história.